Isso aí, pessoal. Para tentar ajudar vocês aí também na criação das tabelas, né, propostas lá no projeto de banco de dados, a gente vai estar fazendo aqui um exemplo de um esquema para a criação dessas tabelas que estão aí, ó. Tabela funcionários, onde a gente vê que tem um código do funcionário com campo numérico tamanho 3, né, e junto também temos aqui os campos nome, cargo e data de nascimento. Nós temos também a tabela setor, que é composta por um código, a cidade e o estado. E nós temos aqui uma escala. Então esse nosso projeto é uma plataforma aqui para uma escala de trabalho, onde depois nós temos aqui o código do funcionário, na tabela escala, o código do setor onde ele vai trabalhar e a data que ele vai trabalhar. Então aqui nós vamos aprender o conceito de primary key e também de foreign key, ou seja, aquela que vai buscar, né, informação numa tabela principal. Então é isso que a gente quer propor. Eu vou estar usando aqui o meu SQL Developer, mas você pode estar utilizando o Oracle 11G. Também não há problema nenhum, é a mesma coisa. Eu simplesmente uso essa interface aqui para me facilitar. Eu gosto dela, me dei bem com ela, né? E você também pode baixar lá no site da Oracle. Na verdade, a gente faz uma conexão lá no nosso banco de dados, né, do 11G. Então tem aqui o meu workspace criado do Tony Guerra. Eu vou acessar ele. Muito bem. E aqui a gente já está no nosso Carry Builder, onde a gente pode estar criando as nossas tabelas. Eu vou deixar ela aqui do lado com a tabela das nossas que nós vamos criar. Tá aqui. Então o comando que a gente utiliza para criar uma tabela é o create table, seguido do nome da tabela. Então funcionário. Abrimos, fechamos parênteses e já colocamos um ponto e vírgula para não correr o risco de esquecer de fechar. O primeiro campo que nós vamos criar é o campo code func. Seguir aqui o padrãozinho. Ele é do tipo number, tamanho 3. Depois nós temos o campo nome do funcionário, que é do tipo varchar 2, tamanho 40. Isso a gente está seguindo aqui na nossa tabela funcionário. Vírgula, cargo, campo varchar 2, tamanho 20. E também o nascimento, só para a gente ter um campo aqui diferenciado do tipo date. Muito bem. Depois nós vamos alterar essa tabela aí um pouquinho para ir melhorando ela. Nós vamos já criar também a tabela setor. Create tab setor. Abriu parênteses, fechou parênteses, ponto e vírgula. E aí nós seguimos. Campo code setor, tipo number, tamanho 3. Campo cidade, onde esse setor está estabelecido, ele é do tipo varchar 2, tamanho 20. E o campo estado, que é do tipo varchar 2, ou melhor, ele é do tipo car, né? Nós estabelecemos ali na nossa tabela. Então, toma mais cuidado aí. Car tamanho 2, ou seja, aceita somente tamanho de 2 caracteres do tipo texto. E por final, nós temos aqui a nossa tabela escala.
Legal. Onde nós temos aqui o código func, que é do tipo number, tamanho 3. Temos o código setor, do tipo number, tamanho 3. E por fim, nós temos a data da escala, que é do tipo date. Notem bem, pessoal, que sempre que nós temos aí vários campos, cada linha de campo, quando nós estamos aí cadastrando, colocando ou criando, ele encerra com uma vírgula, ou seja, está dando sequência. A última instrução, né, de cada função, ela não é seguida por vírgula, tá? Então, se a gente acrescentar mais alguma coisa aqui, vai ser colocado uma vírgula. Se eu for acrescentar um outro campo, eu preciso pôr uma vírgula. Inclusive aqui não é car2, é só car. Muito bem. Agora aqui vem alguns conceitos, ó. Se eu criar essa tabela assim, ela vai funcionar? Vai. Mas acontece o seguinte, eu posso ter funcionários com o mesmo código, com o mesmo nome, com o mesmo cargo, ou seja, vai haver duplicidade de dados. É para isso que servem o quê? As primary keys, certo? Primary key, ela faz uma restrição em um campo. Ela diz que esse campo não pode ter duplicidade. Isso é o que significa primary key, é uma chave primária do índice. Ou seja, não vai haver nenhum outro registro com o mesmo campo igual a esse. Então, nós precisamos definir. Eu posso ter vários funcionários com o mesmo código? Não, obviamente que não. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Dar uma vírgula e eu vou criar uma constraint, ou seja, uma restrição, certo? Uma constraint. Qual vai ser? Eu vou dar um nome para ela. Eu vou estar criando para funcionário. Isso aqui é qualquer nome, pessoal, tá? Eu costumo colocar assim para mim saber sobre qual chave eu estou trabalhando. Então ponha o nome da tabela e o nome do campo. Funcionário, code, func, o campo que eu quero restringir, certo? Qual é a restrição? Vou pôr aqui um APK para mim saber que é uma primary key. É exatamente isso, ó, a restrição de primary key. Primary key. Eu estou dizendo que ela é uma chave primária. E entre parênteses agora eu vou estar inserindo o nome do campo, que é code. Vou pôr como eu cadastrei lá, code func, certo? Então eu estou criando essa constraint, dizendo, olha, o nome da minha chave, certo? Ela é uma primary key e o campo que é a primary key é o code func. Então ele está entendendo que este campo aqui agora não pode ter duplicidade. Tudo bem? Não pode ter duplicidade. Aonde mais eu não posso ter duplicidade? Na minha escala, certo? Ou melhor, no meu setor. Meu setor, eu só posso ter um setor, né, por local. Então, aqui também eu tenho uma constraint. Constraint. O que? Nome da tabela. Setor. Torna a dizer, pessoal, aqui pode ser qualquer nome, tá? Setor. O nome do campo. Isso aqui é um padrão, uma regra que eu sigo, tá? Código setor PK. Ela é uma primary key. Ou seja, não vou ter nenhum setor com o mesmo código cadastrado. Então eu estou eliminando a possibilidade de ter duplicidade de dados. Código setor. Aqui é o nome do campo que eu estou criando a primary key. Tudo bem? Tá aí tranquilo. Agora na nossa tabela escala. Voltando aqui no nosso projeto, ó, a gente vê que todas as primary keys a gente está
colocando elas aqui num quadradinho separado. Ó. No funcionário, ela está separada. No setor, ela está separada. E na tabela escala, nós temos dois campos setados como primary key. Certo? Dois campos. Por quê? Eu não posso colocar o mesmo funcionário no mesmo setor. Não posso ter registros dúplices aqui. Certo? Não posso. Então é isso que eu estou criando aqui. Eu preciso criar essa chave dupla aqui, então, com esses campos. Como que eu faço isso? Simples. Da mesma forma, ó. Constraint. Vamos lá. Constraint. Escala, o nome da tabela onde eu estou trabalhando. O campo, o code func. E o campo code setor. Certo? Eles vão ser o quê? Chave primária. Então, primary key. Quais campos? Agora eu insiro eles aqui. Code setor, vírgula, e o outro campo. Code, ou melhor, vamos pôr a ordem, né? Code func e code setor. Fechei parênteses, tá ok. Então nós criamos, e o que for cadastrado aí na tabela escala, os dois campos fazem parte da mesma chave primária, ou seja, são os campos primary keys. Agora nós precisamos fazer o que? Esses nossos campos code func aqui na tabela escala e code setor também na tabela escala, eles são, além de primary key da tabela, eles são campos foreign key. Por quê? Porque eles vão buscar as informações em uma tabela pai. Code func, quando eu colocar o código do funcionário, ele vai buscar na tabela funcionário quem é esse funcionário. E eu não posso correr o risco de colocar um número de funcionário, um código de funcionário, que ainda não esteja cadastrado na tabela funcionário. Então, para isso, nós criamos a constraint foreign key, dizendo que obrigatoriamente o código que eu cadastrar na tabela escala, ele tem que estar relacionado com alguém, um código da tabela funcionário, certo? Então nós vamos criar agora o campo foreign key. Notem que eu coloquei a vírgula, né? E estou dando continuidade nas minhas instruções. Então vamos lá. Constraint. Nós vamos criar aqui então para escala code func. Eu vou pôr aqui como um FK para mim saber que é a foreign key. Foreign key, certo? E eu vou dizer aqui o nome do campo. Este nome do campo, pessoal, ele está se referindo ao campo da tabela escala. Tudo bem? Então é o campo code func. E ele faz referências a quem? Agora sim, eu vou colocar aqui a tabela funcionário e o campo code func. Então eu estou dizendo para ele, tabela escala, o código de funcionário, ele é uma foreign key, ou seja, este código de funcionário é uma foreign key, uma chave estrangeira, e ela vai buscar a sua referência na tabela funcionário, cujo campo é code func. Então ele vai buscar o valor que for digitado aqui, ele precisa obrigatoriamente existir na tabela funcionário, certo?
Isso é a mesma coisa que eu vou fazer para a tabela setor. O código do setor que eu digitar na escala, ele obrigatoriamente precisa existir na tabela setor. Então vamos fazer essa chave também. Constraint escala code setor FK, para mim saber que eu estou criando uma foreign key, é foreign key o nome do campo da tabela escala e ele está referenciado referências a tabela setor e o campo code setor. Não preciso pôr vírgula porque é a minha última o último parâmetro, né, desta função aqui que cria escala, tá ok? Então nós estamos aí aprendendo, pessoal, o que é a primary key, o que é a foreign key e a importância disso. Isso vai me fazer restrições para que não haja duplicidade, para que não haja, porventura, a possibilidade de eu cadastrar um código de funcionário na escala que não esteja cadastrado na minha tabela funcionários. Então isso dá uma série de problemas quando eu vou fazer um select, quando eu vou fazer uma pesquisa, uma consulta, e aí eu tenho um código de funcionário que não existe. O funcionário na realidade é um setor que está em duplicidade. Então as chaves primary key, foreign key, as referências, elas fazem essas restrições para a gente, tudo bem? Eu ainda vou criar uma outra restrição aqui para a cidade. Quando eu cadastrar um setor, ó, eu vou dizer que esse campo ele não pode ser, ó, not null. Vou pôr em maiúsculo aqui, por padrão mesmo. Not null, ou seja, cidade quando eu for cadastrar não pode ser um valor nulo, certo? Eu vou executar esse script. Nós vamos ver aqui as tabelas em Tony Guerra. Elas ainda não existem, não foram criadas, né? Então agora eu vou executar. Eu vejo aqui na minha saída de log do script, ó, tabela funcionário criada, tabela setor criada, tabela escala também criada, certo? Posso dar um refresh e agora eu já vejo aqui a minha tabela escala está aqui, tabela funcionário também está aqui e a minha tabela setor, certo? Muito bem. Seguindo aí, ó, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer agora alguns trabalhos para a gente poder inserir alguns dados. Então, eu vou dar o comando insert, já bem conhecido aí do pessoal, into para a tabela. Por exemplo, eu posso, será, mandar já criar para a tabela escala um valor? Não, eu não posso. Nós vamos fazer aqui, vai dar o erro, certo? Values. E agora nós vamos inserir aqui os valores. Eu vou pôr o código do funcionário 1. Eu vou pôr o código do setor 9. E a data. ToDate, comando ToDate, a função, certo? Para transformar isso em uma data válida. Hoje, dia 13/2/2016. Formato, dia, mês, ano. Tá certo. Então agora eu vou mandar executar somente essa tarefa. Ele me retorna um erro. E nesse relatório ele diz, ó, restrição de integridade. Veja bem, ó, Tony Guerra, escala CD setor FK, ou seja, ó, a chave, né, foreign key, a chave estrangeira que a gente criou, ó, código setor, ela foi violada. A chave mãe não foi localizada. Ou seja, nós caímos aqui, ó, nesta regra, ó.
nesta regra. Ele foi o primeiro a verificar o código de setor. Tem o código do setor? Não, não tenho. Eu não cadastrei. Por isso é que ele me acusa esse erro. Não permite eu inserir. Está errada essa instrução? Não, ela está certa. O erro é que eu não tenho o código 9 cadastrado. Vamos inserir esse setor? Então, vamos lá. Insert into setor values 9, a chave que a gente está colocando lá, né? Tentando cadastrar. 9. Nós estamos cadastrando aqui na tabela setor, ó. Certo? Então, código do setor, cidade, not null, certo? Ela não pode ser vazia. Vamos dizer que eu vou cadastrar, vamos colocar aqui a cidade, o nome da minha cidade, Pariquera-Açu. É esquisito, mas é isso aí mesmo, pessoal. Pariquera-Açu. O estado, SP. E é isso aí. Fechamos. Tá ok. Ponto e vírgula para encerrar. Vou executar agora este insert, esses dois inserts. Selecionei, mandei executar. Vamos ver qual foi o erro que ele nos retornou aqui. Ah, certo, muito bem, ó. Deixa eu aumentar essa tela aqui para a gente ver. Erro na linha 25, vamos ver. Ele inseriu a nossa linha, certo? Na tabela setor, tá ok. Mas ele ainda continuou dando erro na tabela escala. Por quê? Porque agora nós temos aqui, ó, no código do funcionário. Eu não tenho o funcionário 1 ainda cadastrado. Então veja que ele inseriu a linha do setor, mas ele agora deu erro no código do funcionário na tabela escala, porque eu não tenho o meu funcionário ainda cadastrado. Então nós vamos precisar cadastrar o nosso funcionário. Insert into funcionário values. Nós precisamos do código e o nome. Eu não vou nem preencher todas as informações, tá? Então, para mim não preencher todas as informações, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer, ó, que eu vou preencher somente os campos code func e o campo nome, certo? Values. E aí eu vou pôr funcionário código 1 e o nome Tony Alex Guerra. Muito bem. Esse aqui é outro detalhe, pessoal, tá? Quando nós não temos o campo do tipo not null e não é obrigatória a inserção de todos os campos da tabela, como é no meu caso aqui a tabela funcionário. Então eu posso dizer quais são os campos que eu vou preencher. Então eu estou preenchendo, ó, o código funcionário e o nome somente. Então, código 1 e o nome, certo? Vou pôr values em maiúsculo, só para mim seguir aqui o mesmo padrão. Aí, certo? Então agora eu vou executar aqui este comando, somente a inserção do funcionário. Executei, ó, uma linha inserida. Tá ok. Vamos ver agora se vai dar erro na linha da escala. Não vai dar erro, porque agora eu já tenho o setor 9 e eu já tenho o funcionário 1. Executei, uma linha inserida, certo? É isso aí, pessoal. Então nós vemos que as chaves primárias e as chaves estrangeiras, elas servem para criar essas restrições, certo? Entre as tabelas, para que não haja erro, né? Então a gente vai dar aqui um select em todos os campos da tabela funcionário, somente para a gente ver o retorno do funcionário que foi cadastrado, né? Não cadastrei o cargo nem a data de nascimento, por isso só tem esse funcionário. Vamos ver aqui a tabela setor. Executei,
nós temos aqui o setor 9, a cidade de Pariquera-Açu e o estado SP. E aqui a escala. Tá aí. Também cadastrado. Vamos ver que interessante aqui, pessoal. Então, agora eu vou pegar aqui e vou tentar cadastrar um novo setor. Só que esse setor agora vai ser a cidade de, vamos lá, Sorocaba. Também estado de São Paulo. Só que eu vou manter o mesmo código. E o código nós sabemos que ele é a chave primária, ó, no setor, ó, a constraint que a gente criou. É a chave primária. Não pode ter duplicidade. Então, mesmo que eu troquei o nome, mesmo que eu tenha trocado o estado, mas eu mantive o mesmo código, ele vai fazer o quê? Vai me dar um erro, certo? Porque, ó, setor, código setor PK, chave primária foi violada. É uma chave única. Não pode ter duplicidade, certo? Mas se eu colocar código 8, ele vai aceitar. Aí, ó, uma linha inserida, certo? Se eu vim aqui e der o select na tabela setor, agora a gente vai ver que já temos 2 setores cadastrados, certo? É isso daí. Como nós criamos na tabela escala a nossa primary key baseada nos 2 primeiros campos, certo? No código funcionário e o código setor, eu posso ter, por exemplo, ó, o meu funcionário 1, ele estava no dia 13, no caso, escalado para o setor 9. E hoje, no dia 14, ele está escalado para o setor 8, certo? Então eu executo. Ele aceita? Aceita. Mesmo tendo duplicidade no código do funcionário, ele aceita, porque é uma chave que é composta pelas 2 chaves juntas. Eu não posso ter a mesma chave, certo? Mas chaves, no caso, mesmo funcionário em outro setor eu posso. Eu não posso ter o mesmo funcionário no mesmo setor. Isso é que eu não posso ter, porque nós criamos essa restrição. Tá certo? É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí. E qualquer dúvida, vocês vão colocando lá no fórum e a gente vai tentando ajudar no que for possível, nos ajudar no que for possível, porque realmente aí esse conteúdo ele é importante, né, para toda a sequência do curso. Tenho certeza que vai ser muito importante quando entrar a parte de orientação a objetos, a parte de fazermos aí as nossas validações, programação. Então isso aí vai ser bastante importante e vale a pena a gente investir, dedicar um tempinho para aprender aí sobre a base de dados, sobre o banco de dados. Isso aí vai ser bastante importante. Isso aí, abraço pessoal, até!